Nós viemos até a Polônia, esse belo país de maioria católica e que foi tão importante para a história do povo judeu, acompanhar a Marcha da Vida. Todos os anos, milhares de pessoas de vários países vêm até aqui conhecer a terra de seus antepassados e ver de perto os horrores do Holocausto. Os participantes da marcha, na maioria jovens, vêm também celebrar a volta por cima, celebrar a vida. Desde 88, ano da primeira Marcha da Vida, há curiosidade e vontade de aprender, onde já houve tristeza e destruição. Em 2011, 8.000 pessoas de 20 países foram ver de perto. Foram ouvir o relato de quem sobreviveu. Foram conhecer para não esquecer. A marcha propriamente dita é uma caminhada entre Auschwitz e Birkenau, símbolo da matança nazista. Mas a marcha é mais que isso. Uma aula de história viva e em comunhão com gente do mundo inteiro. Uma espécie de excursão que vai muito além do turismo pela Polônia, seguindo depois para Israel. Nós acompanhamos a maior parte do tempo os alunos de uma escola do Rio de Janeiro. Uma coisa descobrimos de cara: ninguém sai daqui indiferente. Eu acho que voltamos completamente diferentes, muito mais maduros, porque a gente tem uma outra percepção do mundo, uma outra percepção da vida. Como sempre nos dizem, a gente reclama demais de várias coisas. Tô com fome, tô com sede, tô com frio. Eu acho que é importante porque a minha geração é praticamente a última que vai ouvir esse relato. E que eu posso passar isso para os meus filhos e para os meus netos. E eles vão estar ouvindo de mim. Eu ouvi uma pessoa, eu vi o que aconteceu. Uma das oportunidades preciosas da Marcha da Vida é conversar com quem, por milagre, sorte, ou mais provavelmente, por muita vontade de viver, escapou do pior. Joe Fellner está aqui para contar ao maior número possível de pessoas as desventuras que teve na guerra. Nasceu na Hungria e, ainda adolescente, passou quase inacreditavelmente por 5 campos de concentração. When I was 14, they came in the morning, 4 o'clock, everybody out, the whole family. So they took us to a ghetto. And from the ghetto, in a few weeks, they took us to Auschwitz. From there, we went to Sachsenhausen, the death march. Marchas da morte eram as transferências de prisioneiros a pé. Caminhadas intermináveis, muitas vezes na neve. Quem não conseguisse ir adiante era fuzilado. E mesmo quem chegasse ao fim não tinha garantias. Poucos tinham ao fim do caminho a vida poupada. So you went to Mauthausen. Mauthausen, we were there for a few weeks, and the last 2 weeks when we were in Mauthausen, they separated the Jews from the Christians. They were bombing us, the Germans. I didn't move. I didn't care already. And 2 weeks later, we were liberated. The Americans came in. Can you see something? I said, only dark. Everything is dark. He said, you see my face? I said, yes, but it's all black. He says, I'm a black person. I never saw a black person before. And now we are here. I came back here quite a few times, but the first time in the March of the Living. But I'm happy that people from Brazil and from all over, they so much interested what happened. Always tough to talk about this. It hurts. O
que era a Europa antes da Segunda Guerra Mundial? O que era a comunidade de milhões de judeus europeus com uma cultura própria, construída ao longo dos séculos desde a Idade Média e aniquilada em poucos anos a partir de 39. Faz parte da Marcha da Vida descobrir. Em Kazimierz, antiga parte judaica de Cracóvia, uma das principais cidades polonesas, ex-capital, temos um pouco a dimensão. O bairro foi uma das locações do filme A Lista de Schindler. A própria fábrica de Schindler fica não longe dali. O empresário Oskar Schindler salvou alguns dos antigos habitantes desse bairro. O que restou daqui respira outros tempos e atrai turistas que vão atrás de raízes, sabores, de sonhos. Quando viviam na área rural, as comunidades judaicas tinham particularidades. Normalmente menos assimilados que os grupos urbanos, se comunicavam numa espécie de alemão arcaico, escrito numa forma semelhante ao hebraico e com influências das línguas locais como polonês e russo. Se havia cristãos na cidadezinha, a Praça do Mercado era o local em que todos se encontravam. E existia o açougueiro, o alfaiate, a casamenteira. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof. O Violinista no Telhado, que virou filme em 71, é uma das melhores produções feitas até hoje para retratar esse universo. O Violinista no Telhado em Pessoa participou da marcha esse ano. O ator israelense Haim Topol interpretou no filme o inesquecível Teve. That was nice. Mr. Topol, what does it mean to you to be here today? It means much more than I can tell you in 2 minutes. I worked here. I spent here a lot of time. We did here War and Remembrance, long television series, and I spent here about 2 months working here with my head shaved and wearing those uniforms, I mean the pajamas, and it was winter and it was miserable. And I can't believe that the sun shines upon this place. It shouldn't, because it's a very sad place. Personally, my mother's family was exterminated here. My father's family was murdered in Treblinka. I took my 2 grandchildren to see the places, to understand what happened here. If it's possible to understand what's happened here. Essa cidadezinha no interior da Polônia, quase fronteira com a Ucrânia, se chama Tikotin. Tikotin era um shtetl, que em Yiddish, a língua dos judeus da Europa Oriental antes da guerra, era a aldeia onde a comunidade vivia. Tikotin chegou a ter 2.500 judeus antes da guerra. O centro da vida comunitária era a sinagoga. Ali se aprendiam as tradições, ali se rezava e ali também se fazia o Geschäft, os negócios, como se diz em Yiddish. A sinagoga se transformou num depósito durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, bem depois, nos anos 80, foi reformada pelo governo polonês e se transformou no museu. Nosso grupo visita o antigo templo do século XVII e ouve atentas explicações. Turmas de outros países fazem o mesmo. Muitos entram no clima de saudade e poesia.
Ticotin, no começo da guerra, ficou sob domínio da União Soviética por conta da divisão da Polônia imposta pelo Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre alemães e russos. Mas a amizade entre Hitler e Stalin, como se sabe, desandou rápido. E na ofensiva nazista em direção ao leste, a Operação Barbarossa, os Städtels, inicialmente a salvo, acabaram tendo suas populações dizimadas. Foi o que aconteceu aqui. Os moradores, praticamente todos eles, foram trazidos para essa floresta, Lupuhova, fuzilados, deixados em valas comuns. É difícil imaginar tanta carnificina num lugar tão silencioso, tão plácido. Mais de 1,5 milhão de pessoas no leste europeu perderam a vida dessa forma. Em Lupuhova, 3 túmulos coletivos são reverenciados quando se vem até aqui em memória daqueles que morreram sem lápide, sem funeral. Enquanto isso, nas cidades, no outono de 1940, começaram a surgir os guetos. De um dia para o outro, milhares de famílias deixaram suas casas confortáveis apenas com algumas roupas, uns poucos móveis, o essencial, para disputar um pedaço de teto e passar a enfrentar o desafio de sobreviver a cada novo dia. Esse é um dos 2 únicos prédios que sobraram originais do gueto de Varsóvia. É tão mal conservado que uma estrutura de ferro foi montada aqui para as paredes não desabarem. À medida que os judeus foram sendo mandados para o campo de extermínio, vieram poloneses pobres para cá. E é assim até hoje. Mora gente nesses apartamentos. Esse edifício era do chamado Pequeno Gueto. Aqui vivia a alta burguesia, os intelectuais, os artistas importantes, como Vladislav Szpilman, que tem a história contada no filme O Pianista.